Olá, futuro tenente, você que vai fazer a prova para oficial RM2 da Marinha. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre a Estratégia Nacional de Defesa. Vamos, neste bloco, falar sobre a base legal da defesa nacional. Vamos falar especificamente de três documentos que fazem parte do seu programa, não em seu inteiro teor, mas uma parte de cada um deles faz parte do seu programa e que serão sim cobrados na sua prova. O primeiro documento que constitui a base legal da defesa nacional é a Política Nacional de Defesa. Repetindo, a Política Nacional de Defesa, PND. O segundo documento relevante é a Estratégia Nacional de Defesa, END, Estratégia Nacional de Defesa. E o terceiro documento é o Livro Branco da Defesa Nacional. Qual a diferença entre um e outro? Qual o papel de um documento e qual o papel do outro? Em curtíssimas palavras, para orientar o seu estudo inicial, podemos dizer que a Política Nacional de Defesa é um documento que diz o que deve ser feito em matéria de defesa nacional pelo Estado brasileiro. Vou repetir. A Política Nacional de Defesa diz o que deve ser feito em matéria de política de defesa nacional. Já a Estratégia Nacional de Defesa irá dizer o que deve ser feito? Não, o que deve ser feito é a política. A estratégia dirá como deve ser feito. Então, enquanto a Política Nacional de Defesa diz o que deve ser feito, a estratégia dirá como fazer. Então, a política diz o que deve ser feito e quais são os objetivos, repetindo, os objetivos da defesa nacional. Política Nacional de Defesa diz o que deve ser feito e quais os objetivos nacionais da defesa. A estratégia dirá como faremos aquilo que a política disse que deve ser feito, como vamos fazer, e ela trará as diretrizes, e são justamente as diretrizes que materializam esse como fazer. Esse como fazer é estabelecido pelas diretrizes. Já o livro branco da Defesa Nacional é um outro documento que dá publicidade, que visa esclarecer sobre as atividades da defesa nacional, trazer um esclarecimento para a sociedade como um todo sobre as atividades que estão sendo feitas em matéria de defesa nacional. Ele elenca tudo em matéria de defesa que não tenha um caráter sigiloso. Inclusive, elenca o efetivo ativo das Forças Armadas e todo o equipamento que as Forças Armadas brasileiras possuem. Isso não é matéria de conteúdo sigiloso. Dentro do Livro Branco da Defesa Nacional, encontramos a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa. Encontramos o rol de todo o armamento que o Brasil possui. O livro é atualizado de 4 em 4 anos. Então ficamos por aqui e nos encontramos no nosso próximo bloco de aula.